Como foi esse processo de escolha de uma área de atuação? Como foi esse processo de definição dessa área, desse nicho? Como vocês se conheceram? Como vocês se conectaram nessa proposta do escritório de vocês? Como é que isso começou? Maravilha. Eu vou deixar a Fabiola puxar a tua orelha com a história do nicho. Já de cara, nem começou ainda. Não, porque isso foi uma coisa que a gente aprendeu também. Então, quando a gente foi conversar, fomos fazer o planejamento estratégico do escritório, a gente falou muito sobre, a gente quer trabalhar com um nicho, perspectiva de gênero, tudo mais, e aí a pessoa que estava nos orientando falou que hoje em dia a gente fala em segmento de atuação, porque nicho nos coloca numa caixa. E a nossa ideia Há 10 anos atrás eu tivesse aprendido segmentos de atuação, a gente tinha conseguido muitas outras coisas. Eu concordo. Isso ampliaria a nossa forma de atuação. Então, assim, até dentro do que a gente... encaixota, né? Exatamente. E era o que eu falava pro Gustavo, vocês querem me encaixotar e eu não quero ser encaixotado. Gostei. Mas a questão é essa, a gente trabalha com perspectiva de gênero, não em uma atuação específica, mas é o fundamento da nossa atuação. Então, até mesmo por esse fato, não cabe mesmo numa caixa. A gente está falando de uma estruturação de um modelo de advocacia e que tem interlocução com diversas áreas. Que bacana. Como é que funciona isso? Eu fiquei mais interessado ainda. Como é que funciona isso e como é que o mercado está encarando isso? Porque eu acho que, tipo assim, é uma puta ideia, eu não tenho a menor ideia, tipo assim, de dentro para fora, eu tenho certeza que está algo muito bem desenhado, mas como o mercado está aceitando isso? Como é que vocês estão vendo isso? A gente tem um público-alvo, e esse público-alvo, ele é bem definido, ele se autodefine, ele é bem definido, e mais do que a gente, nós não criamos isso estava aí, existia, a gente apenas se colocou à disposição. Então esse retorno, ele é um retorno muito grande, porque já existia essa carência, existia essa necessidade. Mas aí vem pro como a gente começou, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque acho que é muito interessante a gente dizer que, em primeiro lugar, nós somos três amigas. Eu, Juliana, Fabiola e a Samila, que não tá aqui hoje, mas está representada por nós duas. Nós somos 3 amigas, que somos amigas há muitos anos, há mais de uma década. Partilhamos os mesmos valores, partilhamos os mesmos princípios, partilhamos muitas dores semelhantes por sermos mulheres e uma inquietação em razão disso, muito grande. E isso nos uniu na advocacia e nesse modelo de advocacia que a gente está querendo fazer. Então, tudo começou com a minha entrada na pesquisa. Eu sou pesquisadora na Universidade Federal do Pará, tenho um mestrado em Direito e estou concluindo um mestrado em Filosofia. E dentro desse meu estudo acadêmico, eu fui confrontada com inúmeras leituras de filósofas, de pensadoras, descrevendo esse modelo social, histórico, cultural que nós vivemos, modelo patriarcal, e daí surgiram explicações para diversos momentos que nós, enquanto mulheres, vivemos e que nós não tínhamos muitas vezes explicação ou mesmo ferramenta para compreender e para lidar com isso. Então, a exemplo, assédio no ambiente de trabalho, machismo, misoginia no formato com que as instituições são criadas, são feitas e como elas funcionam, e a gente é atingida diretamente, tanto estando no papel de advogada, quanto estando ali, pessoa física, mulher... Colega de trabalho, exatamente. Situações da vida. Não só trabalho, situações da vida cotidiana mesmo. Sair de casa já é um Exatamente. Um Exato. E então ali a gente começou a ter ferramentas analíticas, críticas para lidar com isso e para entender que o direito faz parte disso. O direito é um reflexo da sociedade, é um reflexo da cultura e que, portanto, dentro do âmbito da justiça, homens e mulheres não são tratados da mesma forma. A palavra do homem e a palavra da mulher. A prova que o homem traz, a prova que a mulher traz, não tem o mesmo peso. Isso é um fato. Isso não é Juliana, eu aqui, Juliana, que estou dizendo. Estatística, exatamente. A gente tem dados, a gente tem, enfim, pesquisas sobre isso. Recentemente a gente tem um protocolo de julgamento do CNJ, que é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que atesta isso. Isso é a primeira ferramenta no Brasil, dentro da justiça que nós temos, real, fática, que a gente tem condições
de usar enquanto advogadas, e aproveitando aqui o podcast para deixar essa ferramenta muito clara para todos os advogados e advogadas que estão escutando, que devem usar. Qual é a ferramenta? É o protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero. Legal, nem sabia que... legal. É um protocolo para o magistrado e magistrada. Exatamente. Mas que nós advogados podemos fazer pleno uso, tanto no sentido de pegar essas diretrizes que estão ali dentro desse protocolo e aplicar no nosso próprio ambiente de trabalho, quanto para cobrar que no momento em que a gente está dentro da justiça, ali defendendo o direito, que o Estado, através dos seus representantes ali, como, por exemplo, juízes, promotores, enfim. Todos os atores ali do processo. Todos os atores, que eles façam isso através dessa compreensão, desse entendimento. E é bem legal, gente, porque, assim, esse protocolo, de maneira específica, ele traz uma realidade para cada uma das áreas. Então, quando você vê o protocolo, ele tem como juiz da trabalhista, como da área criminal, tudo mais, ele dá algumas dicas práticas mesmo, como você deve se aproximar do processo, tudo mais. Então é muito legal e é um instrumento pouco difundido. Sim, pouquíssimo. Agora que a gente ficou sabendo, eu fico pensando, minha cabeça já vai no 220 como estratégia, tipo assim, uma sentença que a gente está de repente advogando. Eu não tenho muito esse trabalho aqui, mas tráfico de drogas, a gente tem uma referência muito grande e infelizmente a mulher acaba se envolvendo no tráfico de drogas. Então, tipo assim, a sentença não respeitou esse julgamento a partir de uma perspectiva de gênero. Tipo, é uma puta ferramenta para eu vir e sabe, trabalhar no tribunal a nível de STJ, a nível de STF, porque eu imagino que esse protocolo tenha um fundamento constitucional que a gente consiga chegar até o Supremo. Com certeza. E traz pra gente uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta da gente poder cobrar isso do Estado. Cobrar essa atuação do Estado. Ou seja, tem uma atuação da advocacia diretamente vinculada ao estabelecimento desses protocolos, e vocês enxergaram. Eu acho que essa é uma grande sacada. Eu posso te dizer que, na verdade, o embrião disso tudo, quem trouxe, né, foi a Juliana. Eu acho que a Juliana, ela se aproximou muito mais do estudo do feminismo, da perspectiva de gênero, antes de mim e da Samila, né. A gente sempre margeou ali, a gente sempre esteve conversando sobre isso, a gente... É um assunto comum entre as mulheres. E mais do que isso, Yuri, acho que é muito importante a gente levar em consideração que todas nós somos vítimas disso, né? Dessa sociedade patriarcal. E esse estudo trouxe a Juliana de volta pro direito, Exatamente. Né? É verdade. Me tirou da fotografia e me trouxe de volta pro direito. Porque a Juliana tem múltiplos talentos. Exatamente. Ela é uma excelente fotógrafa, entendeu? Então, aí, ela voltou pro direito, pra área acadêmica. Isso fez com que a gente começasse a falar mais disso no nosso meio de amigos, né? Depois, a Samila, por experiências pessoais dela, ela viveu algumas experiências muito, muito fortes de assédio e de algumas outras coisas que aconteceram. Ela também começou a se aproximar muito mais do estudo do feminismo, dos feminismos e das pensadoras, e a Juliana, nesse aspecto, foi essa pessoa que ajudou muito a Samila nesse sentido. E eu sou uma boa aprendiz, né? Minhas amigas estavam lá e eu falei, e a gente já tinha esse pensamento comum. Eu falei, cara, eu gosto disso também. Eu quero. E sempre com essas trocas entre nós, sempre muito presente. E essa questão da aproximação da teoria feminista, das teorias que trabalham com perspectiva de gênero, para as mulheres isso vem sempre pelo caminho da dor, da experiência traumática, da gente tentar entender por que aquilo aconteceu. Mas por que isso acontece? A pergunta geral, essa é que eu denomino como inquietação. É a partir dessa inquietação que vem essa curiosidade e essa necessidade de entender por que as coisas acontecem dessa forma, e principalmente a partir do momento que a gente começa a entender por que as coisas acontecem dessa forma, a gente começa a pensar em meios de fazer com que isso cesse. Não só pra gente, como também, no nosso caso, através da advocacia para os nossos clientes. Então, nessa perspectiva, a gente, muito próxima, conversando muito sobre isso, veio essa necessidade de colocar tudo aquilo que estava sendo estudado e visto na parte acadêmica, na prática da advocacia. E aí, nesse momento, eu chamei a Samila Fabiola e fiz o convite para ela. Eu falei, vamos, vocês topam?
vamos lá, vamos abrir um escritório. Mas conta a história direito, que veio de uma frustração. Então, primeiro veio de uma frustração. Sempre vem. Vem de uma frustração que está inclusa no pacote das dores das mulheres, que é a síndrome da impostora. Tem um nome para isso, que é a síndrome da impostora, que é sempre aquele ponto. Não vou dar conta, duvidando, né? A gente duvida muito da gente, mas não é nem necessariamente não é da nossa capacidade, não é isso, é de ser levada a sério.